Olá, doutores e doutoras, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Rayane, eu sou estudante de odontologia e hoje eu me proponho a fazer para vocês um resumo aí de restaurações em resina composta, passo a passo. Se você já sabe fazer uma restauração em resina composta, é ótimo para você revisar cada passo, para você aperfeiçoar o seu tempo clínico e o seu planejamento clínico ali, para que você não esqueça nenhuma parte ali durante essa restauração. E se você não sabe, espero te dar uma boa introdução aí no que são as restaurações em resina composta. O primeiro passo para uma boa restauração é o planejamento oclusal ali, a checagem dos contatos oclusais, né? O último teste que você faz na restauração também é o primeiro teste que você faz nela, porque você precisa planejar a tua restauração, e para planejar a tua restauração, para ver se ela vai encaixar na boca do teu paciente, você precisa considerar essa mordida ali, como que o paciente morde, como que tudo aquilo ali se comporta, como que se movimenta, se ele tem sobrecarga em um dente ou outro. Às vezes o paciente tem sobrecarga até mesmo no dente que você vai restaurar. Então é muito legal você bater um carbono ali, pegar um filme carbono, prender na pinça Miller, fazer o paciente morder, manipular ali nos movimentos mandibulares, analisar os pontos de contato, que os pontos de contato ideais, eles não são muito grandes, né? Eles são pequenos, são localizados, e são firmes, são estáticos, né? Eles não ficam em fundo de sulcos, eles ficam mais próximos ali das margens, eles ficam nas faces inclinadas das cúspides. Então tudo isso você tem que observar, porque às vezes a gente, antes de fazer esse planejamento, a gente acaba planejando fazer uma restauração de uma anatomia ideal, de uma oclusão ideal, e muitas vezes isso não encaixa na boca do nosso paciente. E aí chega lá no final, na hora de fazer o ajuste oclusal, você acaba tendo que desgastar toda a anatomia que você construiu, porque você não planejou essa oclusão do paciente antes de começar. Então é muito bom você já fazer esse planejamento no início, ver se vai caber ali, que tipo de material restaurador que você vai ter que usar. Nessa fase também é muito bom você fazer uma ótima anamnese no paciente, na avaliação observar se o paciente não tem desgaste dentário, perguntar se o paciente tem bruxismo, tocar no rosto do teu paciente, sentir se ele tem alguma tensão, porque às vezes ele tem muita força ali, descompensada em algum lado ali da boca, em algum dente ou outro, e às vezes é bem o dente que você vai restaurar. Então você precisa usar uma resina um pouco mais resistente, mais forte ali, que consiga aguentar mais toda essa força, toda essa sobrecarga. Então tudo isso você tem que considerar para pensar em que tipo de técnica que você vai usar, que material que você vai usar, como que você vai fazer essa anatomia. E o próximo passo é uma profilaxia. Você tem que fazer uma profilaxia muito bem feita, tanto para a seleção de cor, que é o próximo passo, quanto para que você tenha uma boa adesão da tua restauração e a longevidade da tua restauração seja melhor. Não dá para você ter uma boa adesão se você tem um campo operatório cheio de matéria orgânica e cheio de placa bacteriana, não dá. Então você precisa fazer uma profilaxia com tacinha de borracha, com escovinha de Robson, com pasta profilática, talvez usar pedra pome, que também é uma ótima opção. Em alguns casos, tem alguns pacientes que têm muito tártaro ali, muita placa aderida. É bom você fazer toda a pério antes de começar as restaurações, né? Mas se não for possível, já for fazer a restauração, fazer a raspagem ali, a instrumentação naquele dente ali mesmo que você vai trabalhar, porque você precisa ter esse dente limpo, esse ambiente limpo ali para você trabalhar. Depois da profilaxia vem a seleção de cor. Nunca esquecer que a seleção de cor ela deve ser feita com o dente úmido. Não dá para você fazer seleção de cor depois de isolar o dente, porque depois do isolamento o dente ele seca por conta da falta de umidade e ele vai desidratar. E quando o nosso dente desidrata, ele muda de cor, ele vai embranquecer. E muitas vezes, dependendo da quantidade de tempo que esse dente fica ali isolado, levam dias, até uma semana para voltar a coloração normal desse dente. Então, se você for fazer a seleção de cor depois de isolar, você vai acabar selecionando a cor do dente desidratado ali. Então, vai destoar muito quando o dente do teu paciente voltar ao normal. Nunca esquecer de fazer seleção de cor antes do isolamento. E depois vem o isolamento. Nós temos duas opções de isolamento, né? O isolamento absoluto e o isolamento relativo. O ideal para uma restauração muito bem feita de resina composta
é o isolamento absoluto, né? Com dique de borracha, com os grampos, com arco, com fio retrator também. Dá para fazer um isolamento absoluto modificado, né? Que você acaba abrindo aqui os dentes anteriores. Tem algumas técnicas ali que você preferir fazer para isolamento absoluto aí, qual isolar melhor para você. E você tem que adaptar também a boca do paciente, né? O isolamento absoluto, como o nome já diz, ele vai isolar completamente ali da umidade, ele vai te dar um campo muito seco, então vai melhorar muito mais a adesão da tua restauração. Muitas vezes você não consegue fazer o isolamento absoluto. E aí você tem a opção de fazer um isolamento relativo. O isolamento relativo, ele não é tão seguro quanto o isolamento absoluto, ele não tem, né, tantos benefícios assim, mas muitas vezes é o que sobra, né, é o que é possível, muitas vezes a gente não consegue fazer o ideal na clínica. Você talvez tenha um paciente que tem alergia à borracha, um paciente PCD, um paciente muito agitado, um paciente com problemas respiratórios muito graves, com comorbidades graves ali que você não consegue anestesiar o paciente para isolar, não consegue fazer toda aquela coisa ali para isolar, porque não é tão fácil assim isolar, né? E daí o isolamento relativo é uma opção a se considerar ali. Claro que tem casos que sem chance de usar o relativo, ele vai de você saber avaliar a situação. O isolamento relativo na restauração, além dos roletezinhos convencionais de algodão que a gente costuma utilizar no isolamento relativo, as cunhas e as matrizes também vão fazer parte desse isolamento. Então você vai usar uma cunha de madeira para abrir espaço entre os dentes, né? E aí você vai inserir as matrizes metálicas. E isso vai auxiliar muito na contenção da umidade, ele vai proteger um pouquinho as mucosas ali do teu paciente. Então ele isola bem da umidade, vai te ajudar bastante quando você não tem opção, né? Depois do isolamento absoluto, vem o preparo cavitário. O preparo cavitário, ele vai variar muito ali do que você está trabalhando, qual o tamanho dessa cavidade, onde fica localizado, se está em dente anterior, se está em dente posterior, se está em esmalte, está em dentina. Em esmalte, você precisa asperizar o esmalte, porque o esmalte não é uma superfície aderente, né? Ele é muito liso. Já na dentina, que ela é mais aderente, você não precisa fazer todo esse desgaste. Esse desgaste em esmalte, ele deve ser feito com essa broca super fina aqui, a 3131. Ela é ideal para isso, ela é super fininha. E também no preparo cavitário, você tem que tentar ali remover, não é tentar, né? O teu objetivo é remover todo o tecido cariado. E aí você vai tentar, aí sim, preservar a maior quantidade de tecido saudável possível ali naquele dente. Tentar preservar a maior parte da anatomia do dente que você conseguir. E os ângulos internos desse preparo cavitário sempre tem que ser arredondados, né? Até para que, além de não acumularem bacias de substância ali, né? Se o ângulo for muito reto, em um ângulo arredondado, as forças mastigatórias ali, as forças de impacto nesse dente, elas vão se dissipar muito melhor, né? E aí tem a profundidade mínima do seu preparo cavitário, que deve ser de 1,5 milímetros, para que tenha espaço na tua cavidade para esse material se adequar ali dentro, porque se você tem uma profundidade muito pequena, uma cavidade superficial demais, não tem espaço para que o material restaurador fique retido ali dentro, né? Então são tudo coisas que você tem que considerar. As paredes do teu preparo sempre tem que estar paralelas, talvez um pouquinho convergentes. E aí vamos para o condicionamento ácido. O condicionamento ácido, ele é feito com ácido fosfórico ali de 35 a 37%. E qual o objetivo do condicionamento ácido, né? É asperizar ali também a tua superfície e deixar que ela tenha mais adesão ali ao adesivo. Adesão ao adesivo. Enfim, no esmalte, o ácido ele vai criar microporos ali para que o adesivo infiltre melhor. Já na dentina, o ácido ele vai atuar removendo a smear layer e abrindo os túbulos dentinários.
O que é a smear layer, né? A smear layer é uma camada que se forma ali de restos dentinários depois do teu preparo cavitário, é tudo que sobra depois do preparo ali. E aí você vai remover com ácido. Como que deve ser feito o condicionamento ácido? O condicionamento de ácido fosfórico, ele funciona em aplicação e lavagem, então você vai aplicar e vai lavar. Em esmalte, você deve fazer a aplicação por 30 segundos. Você tem que aplicar por um tempinho maior porque o esmalte é uma superfície muito lisa, né? Então você precisa asperizar o esmalte ali, você precisa criar esses microporos, então você tem que deixar por um tempinho a mais do que na dentina. Então no esmalte 30 segundos e na dentina por 15 segundos. Depois que você fez essa aplicação em esmalte, o esmalte ele vai adquirir uma aparência opaca, com aspecto assim de um gelo moído, assim, um aspecto fosco também. Depois do condicionamento ácido vem o sistema adesivo. A gente tem uma quantidade de marcas aí de sistema adesivo muito grande e é sempre bom ali você verificar no tipo, na marca que você está usando, ali no tipo que você está usando, quais são as recomendações do fabricante, né? O que foi testado ali naquele negócio para ele fazer e funcionar direito. Então eu vou dar o convencional aqui, mas muitas vezes isso vai mudar de acordo com o que você costuma utilizar e o que você tem disponível para você. Mas temos dois tipos de sistema adesivo. Tem o sistema adesivo autocondicionante e o sistema adesivo de condicionamento total. No sistema autocondicionante, não é preciso fazer esse condicionamento com ácido fosfórico anterior, ali de passar o ácido fosfórico e lavar. Não é preciso porque o próprio adesivo vai fazer esse condicionamento. Inclusive, é muito bom utilizar esse autocondicionante em cavidades mistas, né? Na cavidade que você tem dentina e tem esmalte na mesma cavidade. Você pode lançar a mão aí desse autocondicionante, porque daí você não precisa ficar aplicando uma em cada tempo ali, em cada parte da cavidade, né? E aí, como que você vai fazer essa aplicação? Você vai aplicar o adesivo autocondicionante ali, a aplicação tem que ser ativa, então você vai esfregar bem ali por uns 20 segundos e vai ficar esfregando ali na aplicação. E aí você vai secar com um jatinho de ar, vai bater um jato de ar até esse adesivo ficar firminho. E aí vai fotopolimerizar por 20 segundos. E também tem o sistema adesivo aí de condicionamento total. Esse de condicionamento total é o tipo de adesivo que você precisa fazer o condicionamento com ácido fosfórico antes de utilizar. Então você vai fazer a aplicação do ácido fosfórico, daí vai variar o tempo ali se você está trabalhando com dentina ou com esmalte, né? Vai enxaguar, vai secar com jatinho de ar ali. E aí você vai vir com a camada de adesivo com o pincel microbrush, também vai fazer a aplicação ativa, esfregando ali por 20 segundos. E aí você vai fotopolimerizar por 20 segundos também. A fotopolimerização do adesivo, ela tem que ser feita bem próxima da cavidade. Então, você vai chegar o mais próximo possível que você conseguir ali da tua cavidade, principalmente em cavidades profundas. Você pode até segurar assim, em movimento de pinça o teu fotopolimerizador e encostar na cavidade, encostar no dente, ele chegar o mais próximo que você conseguir, para fotopolimerizar bem. Em algumas cavidades muito profundas, tem alguns dentistas que gostam de fazer uma aplicação dupla do sistema adesivo. Então, você vem depois do condicionamento, com ácido fosfórico, você vai lavar, vai secar, e aí você vai aplicar a primeira camada de adesivo e vai secar com jato de ar até que esse adesivo fique firminho. E aí depois disso você vem com uma segunda camada de adesivo. Nessa segunda camada vai ser como uma camada de refino, assim, para garantir que você conseguiu atingir toda a extensão da tua cavidade. Né? Tem algumas cavidades que são de difícil acesso, ali cavidade muito grande, um dente já bem prejudicadinho ali, é bom você fazer essa técnica da aplicação dupla. E aí você tem que fotopolimerizar por 40 segundos numa aplicação dupla, né? Porque tem mais adesivo, você precisa fotopolimerizar melhor. Depois do sistema adesivo vem a seleção da resina. Na seleção da resina, a gente tem uma quantidade de resinas no mercado aí muito grande, né? Então vai variar do que você se adapta, de quanto você está disposto a pagar numa resina.
Resina é um material que não é muito bom você economizar muito, porque dá uma diferença absurda. A gente tem umas tecnologias de resina aí que valem muito a pena o investimento. Tem um tipo de resina que eu tenho gostado muito de usar, que são as resina camaleão aí, que elas, depois da fotopolimerização, elas se adaptam à cor do dente do paciente e elas se adaptam muito bem, assim, fica muito bonito, fica muito legal o trabalho. Gosto muito de trabalhar com elas, elas te ajudam muito, elas reduzem muito o teu tempo clínico. E aí, em tipos de resina, a gente tem 4 tipos de resina principais. As resinas híbridas, as nanoparticuladas, as macroparticuladas e as resinas Bookfill. As resinas híbridas, elas são um misto ali, porque elas têm uma boa resistência e elas têm uma boa capacidade de polimento. Então, você consegue utilizar essas resinas tanto em dentes anteriores quanto em dente posterior. Já as resinas nanoparticuladas, elas são resinas muito bonitas e têm uma ótima capacidade de polimento, ficam muito brilhosas, ficam muito bonitas, se assemelham muito ao dente natural, mas elas não são muito resistentes, elas são bem frágeis, assim. Então é o tipo de resina para você utilizar só em dente anterior, em dente que não receba muita carga mastigatória. E em pacientes também que não tenham já problemas ali de desgaste dentário muito grande, tenha bruxismo e tudo mais, não é uma boa opção para usar nesse tipo de paciente. E aí tem as resinas macroparticuladas. As resinas macroparticuladas são resinas muito fortes, elas têm partículas grandes, então elas têm uma resistência muito grande, mas elas não são tão bonitas assim, elas não têm uma grande capacidade de polimento. Então não são indicadas para dentes anteriores, é o tipo de resina para você utilizar em dente posterior e em dente que receba muita carga. E aí as resinas Bookfill. As resinas Bookfill é o tipo de resina que você pode utilizar para otimizar o seu tempo clínico também, porque diferentemente das outras resinas, de todas as outras que eu falei até agora, ela pode ser colocada ali, incrementada em incrementos maiores no teu dente. Enquanto as outras resinas você coloca um incremento ali de 2 milímetros, uma bolinha pequenininha e tem que fotopolimerizar cada incremento, essa resina Bookfill você consegue colocar uma quantidade muito maior. Muitas vezes, com um incremento só, você consegue cobrir toda a cavidade e já fotopolimerizar tudo de uma vez e já finalizar por ali mesmo a aplicação da resina. Então ela otimiza muito o teu tempo e é uma resina bem resistente, assim, é bem legal para trabalhar em dentes posteriores, mas ela não é muito boa na estética. As resinas também variam em questão de viscosidade, Tem as resinas Flow e as resinas Packable. As resinas Flow, elas são super fluidas, como o próprio nome já diz. É o tipo de resina que você consegue trabalhar em camadas bem finas para fazer estratificação. Já as resinas Packable de alta viscosidade, elas são bem mais consistentes, mais espessas, E elas são muito boas para utilizar em áreas de alta carga mastigatória ali, principalmente em dente posterior também. Eu coloquei essa grade aqui essa linha de variação da opacidade da translucidez da resina que eu acho muito legal. E aí você consegue ver bem a variação das resinas, A resina de dentina, ela é muito mais opaca, é a resina mais opaca que a gente tem no mercado. E aí vem uma resina de corpo, que é um pouquinho menos opaca, a resina de esmalte, que vai ser uma camada superficial, e aí vem as resinas translúcidas, que são as utilizadas para fazer essas áreas de espelhamento, principalmente na incisal, que fica um efeito lindíssimo ali, azulado, que poucos profissionais utilizam, assim, Principalmente profissional aí que trabalha com faceta, eu não vejo muitos utilizando, e eu sinto muita falta delas ali, esteticamente elas dão uma diferença absurda. E essa roxinha que eu coloquei aqui é uma resina Bookfill, que é essa resina de incremento único. Depois da seleção da resina, vem a restauração propriamente dita, A gente caminhou tanto para chegar até aqui, é esperada. A restauração ela vai variar de acordo com o tipo de resina que você está utilizando. Em quase todas as resinas, exceto na resina Bookfill, você vai utilizar a técnica incremental, que é essa de colocar um incremento ali de 2 milímetros de bolinha, e ir fotopolimerizando cada incremento por 20 segundos. E aí você vai construindo ali a anatomia desse dente. E a outra técnica é quando você utiliza uma resina Bookfill.
né, que você consegue utilizar um incremento maior, e aí você tem que fotopolimerizar por 40 segundos. Já em questão de espátula que você vai utilizar para fazer a tua restauração, vai depender muito das suas preferências aí, porque a gente tem uma quantidade de espátulas muito grande no mercado. Acho que todas as marcas que trabalham com esse tipo de produto odontológico têm um kit de espátula desse, como aqui no slide, né? Então vai variar do que você se adapta para trabalhar, porque você não precisa de uma quantidade imensa de espátulas, até porque se você for prestar serviço por aí, você não vai ter uma variedade tão grande assim para você trabalhar. Você vai ter algumas ali e você vai ter que se adaptar a elas, né? Então é muito legal que até mesmo em manequim ali você pega e vai testando qual você gosta de trabalhar, o que você gosta de fazer, como que você se adapta, como que a sua mão se dá ali com a espátula, né? Porque o que funciona para mim, às vezes não funciona para você e vice-versa, né? E a gente tem vários tipos, aí tem a espátula rolling back, que é uma espátula mais firme, né, que é muito boa para book feel, para resina de alta viscosidade. Tem a espátula de palma, que é aquela que tem um formatinho de colher, que você consegue pegar melhor ali a resina para levar até o dente. Tem espátulas de plástico também, que eu não coloquei aqui, mas você consegue utilizar para resina flow, né, que essas resinas super líquidas, são mais fluídas. Tem algumas espátulas também que tem um formato de pá, assim, que elas são retas, parece uma pá de pedreiro, não coloquei aqui, eu não lembro o nome delas agora, mas são muito boas também para fazer as áreas retinhas do dente. E aí, para complementar na anatomia também tem os pincéis, e também para ajudar ali a fazer as proximais do dente. Tem uma variedade de pincéis muito grandes também, ali vai do que você está disposto a comprar para utilizar. É bem legal você testar alguns tipos de pincéis ali, pega de um amiguinho ali, um coleguinha, tenta testar ali para ver o que você gosta antes de comprar, talvez se for uma possibilidade para você. Porque tem uma gama de pincéis no mercado e de espátulas muito grandes, né? Então vai variar do que você se adapta e o que você mais gosta de utilizar. Depois da restauração, vamos de novo para a oclusão. Se você quer ser fera mesmo em restauração, você tem que manjar muito de oclusão, então revise sempre os conteúdos de oclusão aí, que são muito importantes. Eu acho que a oclusão, em muitos dentes, ela chega até a ser mais importante que a estética, porque em grande parte dos dentes o paciente nem consegue enxergar ali, não aparece no sorriso, ninguém vê, mas o paciente sente, né? Então você precisa devolver a função para esse dente, além de devolver a estética. E aí, para fazer o ajuste oclusal, novamente, você vai usar o filme oclusal, a pinça Miller, vai colocar uma de cada lado, vai manipular ali a mandíbula do teu paciente, vai levar ele em máxima intercuspidação, né? Tocar todos os dentes, vai levar ele em lateralidade, mexer a mandíbula para os lados. Na lateralidade, o canino tem que guiar e os dentes posteriores têm que desocluir. Vai fazer abertura e fechamento, movimento de protrusão, que somente os dentes anteriores podem se tocar, né, levar a mandíbula para frente. E aí você vai olhar ali como que se estão distribuindo as forças, se você não alterou muito a mordida do teu paciente, por isso é muito bom lembrar lá daquela checagem de contato oclusal que você fez lá no começo da restauração. Checar se os pontos de contato estão bem distribuídos, se estão localizados ou se estão muito grandes, né, o que você precisa ajustar ali. Não dá pra gente só fechar a cavidade e pronto, né? Pensar que a restauração tá feita. Não, a gente tem que prestar muita atenção na anatomia, se a gente tá fazendo as cúspides certinhas ali, se a gente tá fazendo tudo encaixar na oclusão do nosso paciente. E esse é um momento ali que muitas vezes você pergunta pro teu paciente se tá batendo, se tá fechando, se tá certinho, e teu paciente vai te responder que sim. Mas aí você também tem que ter um olhar de olhar para o teu paciente, que muitas vezes o teu paciente não sabe muito bem o que ele tá te respondendo, sabe? Que mesma coisa de alguém te dar um equipamento novo ali que você nunca mexeu e a pessoa pergunta para você se tá funcionando bem, né? Às vezes como a mordida é nossa, mas muitas vezes quando você não trabalha com isso como a gente que respira odontologia, né? Você não sabe o que é a mordida, você não consegue identificar que tá errado às vezes ali naquele momento, né? Então é muito bom você observar, se lembre do planejamento que você fez lá no começo, né?
Muitas vezes o teu paciente não sabe te dar uma resposta muito precisa, ali o paciente fica confuso, então é muito bom considerar tudo isso, ter um olhar ali para o teu paciente, olhar com bastante atenção. E aí vamos para a parte final da restauração, que é de acabamento e polimento. Em acabamento é muito bom você prestar atenção ali na interproximal dos dentes, ver se passa o fio dental certinho ali, zelar pela higienização do teu paciente, ver se tá fechando legal, colocar uma tirinha de poliéster ali nas margens, usar uma tirinha de lixa. Essas tirinhas de lixa que tem aqui são muito boas. E aí, na hora de passar a tirinha de lixa, você vê que a tirinha nem tá entrando, ou que ela entra e tá quase rasgando, você não tá nem conseguindo passar ela direito, é porque você tem que trabalhar um pouquinho com a broca ali, porque não tá certo. Então tem que refazer a margem com uma broca bem fininha, pode ser essa broca que tem aqui de a 3195F, é muito boa para fazer isso porque ela é muito fina. E aí em questão de polimento, a gente tem uma gama aí de opções bem grande também. Geralmente o polimento é feito com uma tacinha de borracha, o inicial, né? Uma boa pasta de polimento e água. As tacinhas ali vão variar de acordo com a marca que você vai escolher utilizar ali, mas geralmente, se você compra um kit de polimento pronto ali, eles vão dispor para você qual a ordem das tacinhas de borracha você tem que utilizar. Geralmente vai das mais grossinhas até as mais fininhas. E essas grossinhas, elas vão desgastando com o tempo e vão se tornando as fininhas também, né, para você fazer nas proximais. E aí temos os discos de lixa, né, esses que eu coloquei aqui embaixo, esses roxinhos aqui. Esse disco de lixa mais grossinho é muito legal você utilizar para tirar os excessos ali de resina. O médio é bom você utilizar para fazer as áreas espelhadas ali na central do dente, nas incisais. A fina você utiliza para dar acabamento e a extra fina para o polimento final. É muito legal você utilizar uma grande quantidade de material de polimento, né? Porque o teu paciente tem os dentes muito lisos, nossos dentes são muito lisos. E aí você quer mandar o teu paciente para casa com todos os dentes lisos e só aquele que você fez a restauração mais áspero? E não só na sensação ali do paciente, mas também que um bom polimento vai dar uma longevidade muito maior na tua restauração, né? Ela vai durar por mais tempo, ela vai acumular menos placa, a probabilidade de dar cárie ali é muito menor, vai manchar menos, principalmente em dente anterior. Em dente anterior tem que polir muito bem, tem que usar uma pasta de polimento muito boa. Já em questão de pasta de polimento, também tem uma quantidade de pastas aí muito grande no mercado. E a gente tem as pastas chamadas universais, né? Que eu acho que talvez as que mais se utiliza por aí. Porque aí você só utiliza uma única pasta e uma única vez você consegue utilizar em todos os tipos de resina, consegue utilizar em cerâmica também, em um único passo. É uma ótima opção, ela cumpre ali o que ela se propõe a fazer. Mas se você quiser um polimento excelente, também tem as pastas de diferentes granulações ali. E aí você vai seguindo a sequência da granulação dessas pastas de polimento. Tem as pastas de polimento de granulação mais grossa, que aí você pode utilizar para remover os riscos ali causados muitas vezes pelas brocas, né, durante a sua restauração. E aí você vai para uma pasta de granulação média, que ela vai uniformizar a superfície, e por fim, uma pasta de polimento de granulação fina, né, que ela vai dar um brilho final, ela vai fazer um espelhamento na tua restauração. E esse tipo de polimento, feito com várias pastas, ele dura por muito mais tempo, a probabilidade ele se assemelha mais ao dente, né, então fica mais liso, não vai incomodar o teu paciente, vai acumular menos placa, né, tem muitos benefícios. Então vai do que você está disposto a utilizar, o que está disponível para você utilizar. Hoje tem muitas opções no mercado, desde o mais acessível até o mais caro, mais absurdo, né, então vai da sua escolha pessoal mesmo, do que você se adapta melhor, do que você acha mais bonito, do que você vê que adapta melhor ali na boca, nos dentes do seu paciente. E chegamos ao fim desse vídeo. Eu peço que, se você gostou desse vídeo, você se inscreva e curta para me ajudar. Se você tiver alguma dúvida, alguma questão,
o que quer que seja, basta deixar aqui nos comentários. Dentro das minhas limitações, eu vou tentar te ajudar de alguma forma. Possam sempre contar comigo. Esse canal, ele não é só pro conhecimento de quem tá assistindo, né, mas para que eu consiga agregar conhecimento também. Sou estudante ainda, né, e serei uma eterna estudante de odontologia. Então, muito obrigada a você que esteve até aqui.